Olá, estudante de pedagogia, tudo bom? Meu nome é Vitor, sou Vitor Felipe, sou filho da professora Cristiane e eu vou estar aqui conosco nessa cadeira de inglês instrumental durante 2 aulas para ajudar vocês a entender alguns assuntos e dentre eles a gente vai ter o dessa aula que é uma técnica para nos ajudar a ler alguns textos, mesmo sem falar muito bem a língua, que a técnica serve tanto para português, como para inglês, como para outras línguas. E próxima aula também vamos estar aprendendo um outro truque para aprendermos um bocado de palavras novas. E vamos que vamos. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Show. Será que vocês estão vendo? Tá travado aqui. O tema da nossa aula de hoje, não sei se vocês estão vendo na tela aqui, mas é prediction, ou aqui, né? E inference, que são estratégias de leitura, como eu falei. Isso, estratégias de leitura, como eu falei, que vão nos ajudar bastante a ler alguns textos, a ler de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais eficiente também. E eu vou estar lendo os slides, que os slides estão em inglês, então eu vou colocar um laserzinho aqui, ó. Espero que esteja dando para ver. E eu vou lendo, traduzindo, passando as palavras para a gente ir entendendo e até se familiarizando um pouco mais também com a língua, né? O que é o prediction? Prediction, primeiro traduzindo, né? Ao pé da letra assim seria predição, predizer. Só que trazendo para a nossa cultura, eu acho que o que a gente usa nesse contexto é prever, o que a gente prevê que vai acontecer. Então, a prediction is what you think will happen based upon the text. The text, the author, and background knowledge. Traduzindo, né? A previsão, predição, é o que você acha que vai acontecer baseado no texto, no autor e no seu conhecimento prévio, seu conhecimento de plano de fundo, seu background. A previsão, predição é como se fosse um chute mais educado, um chute mais bonito, mais elegante, para adivinhar, para tentar acertar o que vai acontecer, certo? E o que é inference, que seria inferência? Também é uma técnica de leitura, né? De ler todas as dicas, todas as pistas e fazer o seu melhor palpite. A inferência é similar à previsão, mas eles não são o mesmo. Quando você está inferindo, você usa todas as pistas para levarem a alguma conclusão sobre o que está sendo visto ou o que está sendo lido. Por exemplo, deixa eu usar o exemplo dos dois. Às vezes a gente tem numa prova a questão de verdadeiro ou falso. E eu vou tentar desenhar aqui. Às vezes a gente tem na prova a questão de verdadeiro ou falso. E na letra A, a primeira alternativa tem verdadeiro. Não sei se vocês estão vendo ali desenhando verdadeiro, verdadeiro. Aí a letra D tem o falso e depois o verdadeiro, certo? E a gente tem que marcar alguma alternativa, ou A, B, C, D ou E. A inferência seria mais ou menos você olhar para isso aqui e como. Depois a gente vai ter outros, verdadeiro e falso, né? Olhar para isso aqui e como só tem um falso, usando esses elementos aqui do texto, você achar que é verdadeiro por causa das pistas que tem no que você está lendo. Se 4 de 5 alternativas estão dizendo que é verdadeiro, provavelmente essa primeira afirmação é verdadeira.
Deixa eu ver aqui. Ok? E a previsão é você usar isso somado com o seu conhecimento prévio. Por exemplo, deixa eu voltar aqui o slide. Não sei se dá para voltar. Enfim, por exemplo, se tivéssemos o mesmo caso de verdadeiro ou falso, só com uma alternativa dizendo que a primeira afirmação é falsa, mas quem está aplicando a prova, eu estou dando um exemplo aqui hipotético, mas quem está aplicando a prova é um professor que tem um histórico de sempre colocar como alternativa certa as menos prováveis. Então, por esse background, por esse plano de fundo que você tem, você vai chegar à conclusão que a alternativa certa é aquela que tem menos por causa do professor. Não sei se dá para entender, mas inferência é você usar as dicas, as pistas do que você está vendo para chegar a uma conclusão. E prediction é você usar as pistas e o seu conhecimento prévio também, certo? Vamos passar o nosso slide. Passou. Quando que a gente faz predictions? When do you make predictions? Como leitor, você pode fazer as previsões no texto antes da leitura, ou como leitor, você também pode fazer as previsões do texto durante a leitura. Em outras palavras, o fazer das previsões acontece antes e durante a leitura. A gente vai se perguntando, se fazendo perguntas para chegar a uma conclusão. E a inferência, também como um leitor, você faz as inferências durante a leitura. Esse segundo tópico aqui está dizendo que, como um leitor também, você precisa se fazer perguntas na medida que você vai lendo e fazer inferências baseado no que você leu. Essas inferências podem ou não ser sobre o que vai acontecer depois. Então, o prediction a gente faz antes e durante, e a inferência a gente faz durante. Não precisa saber a diferença entre os dois, isso não é o essencial, saber o que é um, o que é outro, mas o que a gente precisa aprender mesmo é como usar essas técnicas de leitura, que a gente vai estar se fazendo perguntas, observando elementos, aspectos do texto para chegar em conclusões. Por exemplo, se o texto é uma capa de um filme de terror, ou a capa de um filme, mas você não sabe que é de terror, mas você já vê que tem um ar meio sombrio, um palhaço meio mal assombrado, a letra do filme é meio derretida e meio macabra, e aí com o seu conhecimento que você já obteve na vida, você chega à conclusão que é um filme de terror, entendeu? Isso é a gente aplicando essas técnicas que a gente está vendo aqui. Antes a gente viu quando fazer a prediction e inferência, e agora como. Como eu tinha dito, né? Você se faz perguntas, você se pergunta o que vai acontecer a seguir na história. Ou você se pergunta o que mais poderia acontecer na história, e para fazer essas previsões antes e durante a leitura, você deve se questionar, se perguntar por que, por exemplo, por que essa letra está desse jeito? Por que tem uma exclamação aqui nesse texto? Provavelmente porque a frase que tem uma exclamação deve ser destacada, porque aquela imagem está ali, porque aqueles dados estão ali, o que significam esses dados. E quando a gente for se fazendo essas perguntas, você vai chegando a conclusões, tanto na língua inglesa quanto até para ler textos em português também. E como você faz as inferências, também são feitas por meio de questionamentos durante a história. Você também se pergunta sobre por que um personagem faz algo,
como esse personagem se sente. E para fazer uma inferência durante a leitura, você deve também se questionar, se perguntar. A gente vai ver exemplos de charges, por exemplo, tirinhas, onde a gente consegue perceber as expressões faciais dos personagens e aí você tem que se perguntar por que o personagem está se sentindo daquele jeito, como ele está se sentindo, por que ele está com aquela expressão. Vou dar um exemplo criado aqui na minha cabeça. Se em um filme, por exemplo, um menino bem magrinho, na escola, ele está na escola e quando alguém levantou a mão perto dele, por algum motivo aleatório, ele se acolheu como se fossem bater nele. A gente pode usar a previsão aí, usando o nosso conhecimento prévio, chegando a uma conclusão que como ele achou que iam bater nele, ele, por exemplo, ele sof- pode sofrer de alguma violência em casa, ou ter sofrido algum bullying, ou alguma vez ele apanhou e se lembra disso. Isso são conclusões que a gente tira baseado no contexto, nas pistas que estão sendo dadas durante a leitura, e essas pistas podem ou não ser respondidas e elas vão te ajudar muito, com certeza, na leitura. Aqui algumas perguntas, algumas questões que você pode se fazer, alguns questionamentos para prever alguma coisa num texto, que são o que vai acontecer na história, é, o, o que tá, desculpa, o que está acontecendo na história, o que irá acontecer a seguir, que pistas te levaram a pensar isso e o que mais poderia acontecer. Então você vai se fazendo essa perguntas, por que aquilo está ali, e ou então perguntas para inferir também o que vai acontecer, e você adiciona um porquê isso vai acontecer, o que me levou a pensar isso, por que aquele personagem fez isso, como esse personagem se sente, por que o autor, como o autor escreveu essa história. E, e essas técnicas, elas nos permitem fazer muito mais perguntas, né? Muito mais questionamentos. Então, para concluir, antes de uma atividade rapidinha, eu vou ler aqui para a gente. Inferir requer que o leitor faça perguntas durante a leitura e a predição, ela também requer que o leitor faça perguntas antes e durante a leitura. Fazer inferências e predições, usar essas técnicas, são uma maneira de checar a compreensão, checar se você entendeu ou de entender algo que não tinha sido percebido antes. Fazer as inferências e previsões requerem o uso de estratégias adicionais para garantir a compreensão. Sua previsão ela pode ser provada ou reprovada, desprovada, pode ser contrariada no final da leitura e sua inferência também pode ou não ser provada. Certo? Resumindo, mais uma vez, no resumão, são técnicas que a gente usa prestando atenção nos detalhes, não só tentando entender o que está sendo escrito, mas pegando todos os elementos possíveis para formar alguma coisa sólida, algum argumento, algum pensamento e alguma conclusão sólida. Por exemplo, essa aula, você pode não estar entendendo, não estar entendendo o que está escrito na tela, mas eu estou falando pelas minhas expressões, gesticulação também, isso vai facilitando a gente a entender de uma forma parecida com essas técnicas, essas estratégias. Então, essa atividade aqui que a gente vai passar para vocês é de ler esse texto e reescrever ele corretamente. Eu não vou ler aqui em voz alta, é um texto bem legal, você pode pausar o vídeo agora e tentar ler ele direitinho, depois escrever, mandar para a professora. É uma dinâmica bem legal que você vai ver um exemplo de previsão, porque ele usa esse texto, seu cérebro vai usar algo que você já tem construído
para conseguir entender o que tá escrito aqui. Olhando assim, de uma forma geral, parece um código, mas quando você vai quebrando o texto aos poucos, dá para entender tranquilo. Show? Essa aqui é a nossa primeira atividade. Então, fica aí. Se quiser pausar, tirar um print, ir copiando, passar. E a segunda é essa tirinha aqui, que não tem muitas falas, e o que tem é inglês. E a pergunta é: qual a ideia central transmitida pelo texto abaixo? Tem primeiro um rapaz aqui dormindo e o cachorrinho alerta. Por exemplo, isso aqui já é a gente usando a inferência, vendo os olhos do cachorro esbugalhados e esses traços que dão a sensação de movimento, já é uma inferência de ver que o cachorro avistou alguma coisa, que ele está alerta. Então, na próxima tirinha, ele já começa a andar em direção à esquerda. E não sei se vocês estão vendo, mas tem um balãozinho aqui de Z que seria para a gente entender que esse rapaz está dormindo. Então aqui tem um cachorro esfregando a porta e tem os barulhinhos, arf, depois ele uivando e o barulho dele uivando, e depois ele volta correndo pro dono que ainda está dormindo, morde ele e ele acorda, né, no susto. Depois entra uma mulher, provavelmente a esposa dele, com uma pizza e na próxima tirinha tá eles comendo a pizza. Não vou ler aqui o que está escrito, porque o objetivo é a gente entender a mensagem que foi passada, ou a história que aconteceu aqui, mesmo sem precisar entender a língua. Então, tentem escrever a ideia central transmitida pelo texto, que é o que aconteceu aqui, né, o que aconteceu nessa história. Vocês tentam dar alguma narrativazinha, escrever aí direitinho, ok? E a terceira é tá tendo essa outra conversa e a pergunta é qual o tema, a pergunta é qual é o tema central da conversa entre o gato e o cachorro. Aí aqui a gente tem um texto em inglês, esse eu acho que eu vou traduzir, mas vamos analisar, por exemplo, os elementos do texto, né, da nossa tirinha. Tem o cachorro aqui que ele aparentemente está falando, um pote de ração, né, de comida, um osso ali seco, e o gato ele está aparentemente ouvindo o cachorro e com um caderninho aqui de anotações. Espero que esteja dando para ver tranquilo. Aí eu vou ler aqui o que aconteceu. Tentem já entender o que está acontecendo. O cachorro com um pote de comida e o osso vazio falando para um gato que está anotando, né? Se quiserem pausar já o vídeo e tentarem fazer a atividade antes de eu explicar, vou explicar já já. Ok. Ele disse: hoje eu comi 2 tigelas de comida de cachorro, ração para cachorro, uma casca de sanduíche, a borda do sanduíche, um pouquinho de espaguete de macarrão, né, que caiu no chão, metade da sua comida de gato, ração de gato, uma, um saquinho de chá molhado, 3 insetos e a parte de dentro de um sapato. Aí ele está perguntando quantas calorias ou quantas gramas de gordura tem aí nisso que eu comi. Então, talvez você tenha conseguido perceber, né, antes de eu explicar o texto, que é o cachorro falando com o gato sobre comida, sobre o que ele comeu. Talvez não tenha dado para perceber todos os detalhes, né, porque só tem no texto, mas o grande principal, a grande maioria, foi compreensível por causa das técnicas de predição e inferência, ok? É isso aí. Essa foi a nossa aula de Prediction and Inference. E eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo na parte que não entendeu, ou pode mandar para a professora que ela passa a dúvida para mim e eu vou fazer o máximo para tirar a dúvida. Se eu não souber, eu também dou uma pesquisada. Então é isso, até a próxima aula, viu, pessoal? Cadê? Até a próxima aula.